cérebro, essa máquina perfeita e ainda desconhecida em muitos aspectos. É considerado o principal órgão dos animais vertebrados, responsável por funções vitais, intelectuais e motoras. Uma estrutura complexa que pode ter mais de 80 bilhões de neurônios. A ciência já avançou e muito em descobertas relacionadas ao cérebro, mas doenças como Alzheimer e o mal de Parkinson ainda permanecem misteriosas, tanto nas causas como na cura. Esses são os assuntos do Rede de Olhares de hoje, que está começando agora. Nós vamos tentar desvendar e também entender um pouco mais sobre o nosso cérebro. E você que está em casa, é claro, pode participar ao vivo neste horário das 6h30 da tarde. Comigo aqui no estúdio a colega Jéssica Lima. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Isadora. Como é que o pessoal pode fazer para participar do programa hoje? O pessoal, então, pode ligar no 3218-2194 ou acessar as nossas redes sociais no facebook.com/uxtv, no Twitter, @uxtv e também nos assistir ao vivo pelo uxtv.com.br. Quero aproveitar já o momento, Isadora, para deixar um link para o pessoal que está em casa participar com a gente, fazer um teste, então, de QI para ver qual dos dois lados do cérebro você usa mais, o esquerdo ou o direito. Como o nosso cérebro e de que é constituído, doutor? O nosso cérebro é constituído de neurônios e células de sustentação, que a gente chama. Os neurônios, eles apresentam-se em localizações diferentes no cérebro, tipo o corpo do neurônio, que é uma porção do neurônio, que é a porção vital do neurônio, está localizado numa região que a gente chama de substância cinzenta, porque ele deixa essa região mais escurecida. E os prolongamentos desse neurônio, que é a parte que se comunica de um neurônio com o outro, que a gente chama de axônios ou dendritos, eles estão localizados na substância branca. Então, é onde se dá a condução da informação. Não é a parte pensante se dá na substância cinzenta, que é onde está a porção vital do neurônio, que é o corpo do neurônio. Então, assim, estrategicamente, os neurônios, o cérebro, de uma maneira geral, ele é formado de substâncias brancas, substâncias cinzentas, que, de acordo com a região do cérebro, elas se localizam diferentemente. No cérebro, nós temos uma capa por fora, que é uma capa de substância cinzenta, que a gente chama de córtex cerebral. Dentro nós temos a substância branca e nessa substância branca nós temos ilhas de substância cinzenta, que são os núcleos da base. No cerebelo, que é a parte do encéfalo que faz a coordenação de movimentos, principalmente, também nós temos o córtex do cerebelo, nós temos a substância branca do cerebelo e os núcleos do cerebelo. E o tronco cerebral, que é a parte do encéfalo que faz a comunicação entre o eixo do cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, nós temos a substância branca por fora, envolvendo os núcleos, que é a substância cinzenta por dentro. Então, o encéfalo é dividido em cérebro, que é o telencéfalo mais o diencéfalo, cerebelo e o tronco cerebral. Doutor Asdrubal, a gente havia comentado antes do programa de fazer um teste, um pequeno teste aqui. A gente vai usar a Jéssica, que está aqui na interatividade hoje. Ela tem que escolher, então, um desses 3 papéis que a gente tem aqui e memorizar isso, as 3 palavras ou os 3 números que estão ali. Isso. Isso, basicamente isso. Jéssica pode escolher um dos 3 aqui. Vou escolher o primeiro aqui, então. Lê as palavras aí que estão pra gente. Boneca, trabalho e piscina. Ok, daqui quantos minutos a gente conversa com elas, Asdrubal? Daqui uns 5 minutos a gente volta a perguntar. Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, Jéssica. Vai memorizando aí. Segura as palavras, tu fica de controle. Vou ficar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, viradinho para baixo. Pode ser? Na década de 90 houve uma espécie de uma explosão, né, de estudos em neurociência e ciências correlatas. E nesses estudos surgiu uma outra área chamada cibercultura, né? E a cibercultura examinava justamente esse corpo expandido pelas tecnologias,
né? Então, hoje, quando se pensa, né, se fala de cérebro, né, que na verdade é apenas uma parte, mas quando se fala de cérebro, se fala de conhecimento. O conhecimento está no cérebro, é uma metáfora, né? Então, com essa ideia de um corpo expandido pela tecnologia, de um corpo cibernético, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o conhecimento ele não está totalmente sediado no cérebro. Ele se estende. Não, na verdade, ele está no computador, no tablet, né, na máquina de calcular, em todos esses recursos que nós utilizamos para expandir esse potencial que nós já temos no nosso aparato, desde o aparato sensorial e todo o equipamento cerebral. Estava conversando antes com a dona Suzana e ela estava contando que ela acorda há muitos, muitos anos, mais de 30 anos, que ela sempre acorda às 6h10 da manhã, né? E hoje ela tem uma atividade que é estudar inglês. E ela, então, segue uma rotina de atividades diárias que permitem a ela que tenha, então, um ritmo bem regular. O nosso ritmo biológico ele é regulado pelas pistas ambientais, especialmente à luz do dia, mas também por pistas sociais, né, que nos ajudam, então, a manter essa regularidade do ritmo. E ela é bem importante para a manutenção, principalmente da saúde mental. Muitos distúrbios, depressão, bipolaridade, ansiedade, têm como fundo um pouco a perda da regularidade do ritmo biológico. Que pistas sociais são essas, só para a gente deixar bem claro? Por exemplo, se a gente tem uma atividade física regular, né? Eu vou à natação segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã às 9. Ela é regular. Essa é uma pista social, uma atividade que eu realizo, que ela não é uma pista ambiental, não é a luz do dia, né? Mas que ela me ajuda a manter o meu ritmo biológico de acordo. Eu vou organizar a minha rotina dentro dos meus horários, considerando esse horário da minha natação. Toda vez que você fica trocando de horário, de atividades, né, de dia, ele tem que se modificar. E essa modificação tem um preço muito alto, tanto energético, né, para ele, como também estrutural. A minha rotina é acordar cedo, que a Giovana já disse, né? Café da manhã, 2 vezes por semana na academia. À tarde eu tenho informática, inglês e dança aqui na UNT. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou caminhando no Parque dos Macaquinhos, de preferência. Antes eu corria, mas eu mudei de clima, mudei de altitude, saí do nível do mar e vim para Caxias e estou com a minha pressão desregulada. Estou só esperando a pressão entrar nos eixos, porque eu vou correr de novo 5 quilômetros. E tu acha que essa rotina que tu tem te ajuda, te facilita na organização mental? Olha, eu estou aposentada há milênios, 24 anos. E quando eu não tinha atividades sistemáticas no início da minha aposentadoria, meu sonho era não fazer nada. Eu fiquei uma plasta. Eu comecei a me deprimir, gente. Agora que eu estudo, que eu faço exercício, que eu estou formando um grupo de amigas aqui na UNT, eu estou outra pessoa. O meu pai sofreu de Alzheimer por 7 anos. E foi uma decadência muito deprimente para nós da família. Tu seguir aquela decadência de um familiar chegar, abraçar, dar um beijo e ele não te conhecer, querer te dar um tapa, querer te agredir porque não te conhece, tu é um estranho para ele. Sim. Eu disse, não, eu não pensei, também não pensei nessa hipótese. Será que eu também vou ter? Será que meus irmãos também terão? Não. Descartei isso, eu disse, eu vou pensar positivo, vou colocar a máquina para funcionar. Jéssica, tu lembra das tuas palavras? Vamos ver, Asdrubal, se ela lembra. Acredito que eu lembro. Fale, então. Era boneca, trabalho e piscina. Ok. Quantos minutos se passaram, direção? Pode conferir para mim? 21 minutos desde o início do programa, vamos dar uns 5 minutos de desconto. Em 15 minutos ela lembra. Não, vamos ver. Vamos deixar para depois, então. Obrigada, okay, Jéssica. Então, na nossa parte artística, a gente recebe o grupo Herança Gaudéria. Muito obrigada pela presença. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite. A todos vocês, nosso carinho. Em nome do Herança Gaudéria,
um grande abraço. Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, a nossa música, com muito carinho para vocês. E a memória funciona direitinho também? Com certeza, porque a música puxa muito, né? Pois é, como é que funciona? Vocês tocam um monte de instrumentos, né? Cada um no seu instrumento, mas é um exercício para o cérebro também. Cada um tem que fazer sua parte bem, né? Lembrar, porque o trabalho exige muito, né? A memória tem que funcionar. É verdade. Vamos passar para o gaiteiro lá, porque eu sei que gaita é muito difícil de aprender e ainda mais depois a cada música que tu vai aprendendo são acordes novos. Isso. Como é que funciona isso? Olha, eu também não entendo assim, como é que funciona exatamente, mas também precisa de um grande esforço do cérebro, porque é muitas notas, muita música, acaba tendo que decorar bastante coisa e às vezes tu toca assim, sem pensar, né? Tipo, simplesmente toca, mas não sabe como é que acontece. Tá ligado no automático, isso, na tá verdade, automático, né? Praticamente. De longe só agora estou chegando, ele acabava sobre o cheiro do campo, tava distante da minha querência amada, da pionagem dessa terra que lutando. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do meu campeiro. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do meu campeiro. Por muito tempo tava longe do meu pago, hoje lhes digo tô voltando pra ficar. Meus velhos pais é que não a vejo mais, mas meus amigos com certeza estão por lá. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do peão campeiro. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do peão campeiro. Por muito tempo tava longe do meu pago, hoje lhes digo tô voltando pra ficar. Meus velhos pais sei que não a vejo mais, mas meus amigos com certeza estão por lá. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do peão campeiro. Trago saudade na minha mala de garupa, e o meu cavalo galopando bem ligeiro, e pra matear e contar causa com os amigos, e registrar a volta do peão campeiro. E assim é o balanço da acordeona. Muito obrigado. E hoje nós estamos falando sobre o cérebro humano, uma estrutura altamente complexa. E você que está em casa ainda pode participar nesse horário ao vivo das 6h30 da tarde. Jéssica Lima, como o pessoal pode fazer para participar? O pessoal pode ligar no 3218-2194 ou acessar as nossas redes sociais no facebook.com/uxtv, no Twitter @uxtv e também nos assistir ao vivo pelo uxtv.com.br. Agora eu convido você que está em casa e também os nossos convidados que estão aqui no estúdio a conferir uma reportagem que a nossa equipe fez sobre o funcionamento de uma ressonância magnética. Vamos conferir. A ressonância magnética foi criada em 1940 e, desde então, sofreu uma série de aprimoramentos até chegar ao equipamento que conhecemos hoje. Quando se fala em ressonância magnética, nós falamos de um alto campo magnético. O que constitui o nosso corpo humano, 99%, é a água. Tá? Então, a ressonância magnética ela trabalha nos prótons no átomo de hidrogênio, que compõe a molécula da água. Então,
Quando eu coloco esse meu paciente para dentro do túnel, todos os átomos de hidrogênio, os spins deles, eles se colocam paralelamente ao campo ou antiparalelo, dependendo da energia dele. No momento que eles se alinham, ficam numa mesma posição. Tá? É só para isso, é uma das funções do nosso magneto. A partir dali, entra uma outra força, que se chama radiofrequência. No momento que eu ganho essa radiofrequência, que é uma energia, tá? Esse meu spin do átomo de hidrogênio, ele ganha energia e sai dessa precessão. No momento que ele libera essa energia, essa bobina que está ao redor da cabeça do paciente, ela absorve como um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vem para um reconstrutor que tem um algoritmo já pronto para entender o que é isso. Cada estrutura vai ter um modo de passar esse sinal. E ele já vai, o algoritmo ele já vai entender que estrutura é aquela. Por isso que a ressonância magnética hoje, ela é um exame de alta resolução e que ela consegue me demonstrar a diferença de tecidos como nenhuma máquina consegue demonstrar. Para otimizar a visualização, os técnicos aplicam no paciente uma substância à base de gadolínio, conhecida como contraste. Esse contraste ele vai lá dentro da patologia e ele impregna. Ele mostra em imagens ou áreas hiperintensas. Tá? A mesma coisa que eu pegar uma lanterna no escuro e ligar ela. Então, facilita isso para o médico, a visualização da patologia e até colocar no laudo um laudo mais restrito, um laudo assim, mais bem elaborado, conseguindo diferenciar que tipo de patologia o paciente tem. Por mês, um único hospital de Caxias chega a realizar a média de 1.500 ressonâncias de várias partes do corpo. Mas apesar da importância do exame para a medicina, as sensações que ele provoca são alvo de resistência de grande parcela dos pacientes. Quando eu entrei para dentro da máquina lá que faz a ressonância, eu fecho os olhos, fico bem quietinha lá, não abro de jeito nenhum. Porque se eu abrir, eu entro em pânico, porque me dá a impressão que eu vou sufocar. Porque o espaço é pequeno, eles dão uma campainha que se a gente passar mal, mas muitas pessoas não conseguem por causa da sensação ruim, da impressão que tu não vai conseguir mais respirar. O paciente que não entra no elevador não entra em máquina de ressonância magnética, isso ele está ciente, ele chega na porta, ele já olha a máquina, ele não entra de jeito algum. Então esse paciente ele já sabe, ele já vem do médico com a prescrição com anestesia. O exame com anestesia ele pode ser desde uma simples sedação até uma anestesia geral, isso vai depender do exame ou do protocolo do exame. A ressonância magnética realmente ela revolucionou a área de imagem do cérebro. Então ela complementa muitas doenças que a gente via na tomografia e a gente começou a conhecer outras doenças que a tomografia não mostrava, tipo lesões degenerativas do cérebro, esclerose múltipla, doenças de migração neuronal, que a tomografia até então vinha com resultado normal. Mas a ressonância magnética mostrou isso. A gente tem uma pergunta da Maristela, do bairro Fátima, aqui de Caxias do Sul. Ela disse que ela fez uma ressonância no cérebro e apareceu um cisto aracnoide. O que significa, doutor? O cisto aracnoide é um cisto formado pelas membranas do cérebro. A gente tem a dura mater, a aracnoide, a pia mater. Entre duas membranas, a aracnoide e a pia mater, nós temos um líquido, que é o líquor, que é o líquido encéfalo-raquidiano. O cisto aracnoide é um cisto em que esse líquido entrou, vamos dizer assim, num espaço e ele não consegue sair muitas vezes. Normalmente a pessoa nasce com esse cisto. Às vezes esse cisto fica com a mesma, vamos dizer, com o mesmo tamanho desde o nascimento, ou ele poderá aumentar em alguns casos. Mas cisto aracnoideu não é câncer, não é tumor, é um balãozinho cheio de líquido que muitas vezes nasceu com a pessoa e não se modifica durante a evolução da idade. Então, esses materiais eu trouxe do Supera, Ginástica para o Cérebro, que é uma rede de escolas com mais de 100 unidades em todo o Brasil e que em Caxias inaugurou há pouco mais de 2 meses, tá? Então, esse curso consiste em fazer o quê? Tirar o cérebro da zona de conforto. Então, como é que a gente faz isso? Oferecendo ao cérebro novidade, variedade e desafio crescente. A princípio, eu pensei na minha mãe. Quando as senhoras falaram, minha mãe passou por um momento meio parecido, né? Aposentou-se, ficou muito em casa, deprimiu. E aí eu entendi
que essa utilização de novos recursos para estimular teu cérebro pode te ajudar a novas cognições, enfim. Mas eu levei ela e adorei. E não só adorei, quanto levei minha filha também, ela também curtiu. Então, nós estamos na sala de aula, a minha filha, eu e a minha mãe. O aprendizado de uma outra língua, ela implica, e não só na questão de explorar, enfim, como tu dizes, essa máquina, né, pensante, mas ela abre horizontes também do ponto de vista cultural, porque nós temos claro, né, de que a língua influencia a maneira como nós pensamos, né? A língua, ela cria categorias conceituais e categorias linguísticas, lexicais e gramaticais que fazem com que nós pensemos da maneira como nós pensamos na nossa cultura. Acho muito importante a gente respeitar o bem-estar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais vespertina. Meu trabalho no meu pós-doutorado foi com ritmos biológicos. Eu sou uma pessoa que não adianta eu acordar às 5 horas da manhã para estudar, porque eu não vou render. A minha biologia não funciona. Agora, eu posso me estender das 11 até as 3 da manhã estudando, que aí eu rendo. Eu estou respeitando a minha biologia, tu entende? Aí cada um de nós tem que achar a sua forma de estudar, o seu melhor horário, de que forma melhor aprende para poder render. Valdeci? Tudo que for novidade e prazeroso estimula o cérebro, né? Nosso cérebro é só olhar uma criança. Então, como ela se desenvolve bem? Tendo estímulo, fazendo o que ela gosta, não sobrecarregando. Hoje tem um excesso, né, principalmente para as crianças. É piano, é aula disso, é língua, é não sei o que mais, né? Isso também é exagero. Nosso cérebro também tem limite. Ele é um órgão poderoso, mas tem limite. E um ponto que o professor estava colocando antes sobre a parte do Alzheimer, né? Só para dar um exemplo, se o nosso gaiteiro lá tiver Alzheimer e nós insistirem em ele tocar gaita, ele vai tocar a gaita. O problema está em outro tipo de memória, não na parte dessa memória que envolve a habilidade. Ok. Jéssica, tu lembra as palavras rapidinho? Claro que eu lembro. Diga então. Boneca, trabalho e piscina. Boneca, trabalho e piscina. Pô, a Cidrogo, ela lembrou. Por que a gente fez esse teste? Não, isso para mostrar que assim, a gente tem uma parte da memória que ela é a memória do dia a dia, que é a memória que nos permite executar os próximos movimentos. E essa memória, ela se perde em minutos, horas, é aquela coisa, eu vou atender o telefone, vou anotar o número e de repente não tem a caneta, eu digo, não, fala para mim que depois eu anoto. E quando eu vou pegar a caneta, me esqueci. E isso acontece, e justamente para... Ela é certamente sensacional, ela tem uma memória privilegiada, mas ela teve um estímulo. Isso que foi falado, quer dizer, para tu ter o aprendizado, não só tu tem que estar bem acordado, ter dormido bem, tu tem que não estar deprimido, que é uma das causas mais frequentes de esquecimento, tu tem que não estar estressado e tu tem que estar motivado. Claro. Bom, essa disciplina eu gosto. Por que a gente aprende melhor o que a gente gosta? Porque a gente põe amor nisso, a gente põe vontade. O que a gente não gosta, então a gente já se bloqueia. Já barra. Então ela já sabia, não, eles vão me perguntar, vou vão poder decorar, fazer feio, né? vou ter que saber. Gente, nosso tempo está acabando. Muito obrigada de coração, muito pela presença de vocês aqui hoje. Vocês também, muito obrigada. Jéssica Lima, você que esteve em casa, participou através das nossas redes sociais. Muito obrigada, a gente se encontra numa próxima. O Rede de Olhares fica por aqui. Até mais! Campo, na costa da serra, onde o touro berra, todo do rodeio, porque é um campeiro que cuida da lida, alegra sua vida num baile campeiro. Sai de tardezita no pingo encilhado, lenço colorado, abanando ao vento, chega no burricho pra tomar um trago e a prenda do agrado vai
vai no pensamento. Baile campeiro, ela na costa da serra, onde todo guera dança a noite inteira. Pega as faceiras, vão sarandeando na sala, a gente se embala dançando vaneira.